Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos no mês de dezembro com o tema Gratidão pela Salvação. Peço aos irmãos que possam abrir suas Bíblias no livro de Marcos, no seu capítulo 10, Marcos, a partir do versículo 46. Que tem como título A Cura do Cego Bartimeu, na minha Bíblia. Vou ler para ganharmos tempo. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam dizendo que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o chamasse. E chamando o cego, disse-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele então lançou sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu possa ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a visão, seguiu Jesus pelo caminho. Podem se assentar em nome de Jesus? Irmãos, aqui essa palavra nos conta acerca desse cego, esse cego aqui de Jericó. E a palavra diz que ele mendigava. Ele vivia numa situação muito complicada, muito difícil, porque naquela época, quem tinha algum tipo de deficiência, ainda mais visual, ele tinha uma capa, a qual ele tinha o direito de estar a mendigar. Aquele que passava por ele já via ele com aquela capa, já sabia que ele era um mendigo e que ele precisava de esmolas. E assim ele fazia, assim ele recebia esmola das pessoas. Mas eu creio que ele ouviu falar de Jesus. Eu creio que ele estava esperando somente o momento de se encontrar com Jesus, para que a tua vida viesse a tomar um rumo diferente, viesse a ser transformada e mudada. Porque aqui ele vivia numa situação muito difícil, porque ele dependia das pessoas, dependia das esmolas, daquele que o passasse pelo caminho e deixasse para ele. E ali ele ficou sabendo que Jesus estava passando. Vinha uma grande multidão. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por onde ele estava, ele começou a chamar a atenção do mestre. Começou a gritar, a chamar a atenção: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ali algo me chama a atenção é que aquela multidão, ela mandava ele se calar. E falava para aquele cego: se cale, fique quieto, o mestre está passando. E muitas das vezes é assim sobre as nossas vidas. Nós queremos chamar a atenção de Jesus, mas tem pessoas que se levantam e falam para a gente se calar, dizendo que a gente não vai conseguir obter o nosso milagre, porque Jesus está passando e não está nos olhando. Mas ele faz algo diferente para poder chamar a atenção, e aquela multidão quer abafar aquele cego, aquele que está necessitando e precisando de um milagre. Só que Jesus, ele escuta aquele cego, ele escuta a voz dele e fala: chama, manda ele vir até a mim. E os mesmos que mandavam ele se
se calar, tiveram que chegar até aquele cego e falar: vem, Jesus, ele te chama. E às vezes é assim, manda a gente se calar, dizendo que a gente não vai conseguir receber o nosso milagre. Manda a gente se calar. Vai ser os mesmos que vai falar: vem, porque Jesus, ele tem milagre para a tua vida. Jesus tem um milagre para a sua vida. Venha, porque o Mestre está te chamando. E quando o Mestre, ele chama, eu bem sei que quando ele chama, é porque algo ele tem para fazer. A forma que você está não vai continuar. O milagre vai chegar na sua vida. E ele fala: vem, o Mestre te chama. E ele se levanta. E a palavra fala que ele larga. Isso aqui me incomodou, me chamou a atenção. O Senhor, ele falou comigo. Que diz aqui no versículo 50. E ele então lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Isso me chamou a atenção. E Jesus falou comigo acerca de renúncia. Que para a gente ter a salvação, a gente precisa renunciar. E aquele cego, ele renunciou tudo que ele tinha. Porque tudo que ele tinha era aquela capa que dava-lhe o direito de estar ali ganhando o seu pão de cada dia, de estar ali recebendo as suas esmolas. Porque se ele não tivesse aquela capa, ele poderia morrer de fome. Era tudo que ele tinha, era aquela capa. E ele renunciou àquela capa para ter com Jesus. Porque Jesus está falando para nossas vidas, para você vir ter comigo, para você receber algo muito maior do que você já tem, é necessário você renunciar. Renuncia hoje à capa que você tem, que te dá o direito de mendigar. Porque aquele que não tem Jesus vive a mendigar. Muitas das vezes mendiga afeto. Muitas das vezes mendiga o amor do filho, do marido. Mendiga tantas coisas nesse mundo. E Jesus, ele está falando: chega de mendigar. Chega. Renuncia. Renuncia esse relacionamento. Às vezes vive uma vida, irmãos, vive uma vida que não agrada a Deus. Mas você fica preso a essas coisas que te acorrentam, essas coisas desse mundo, relacionamentos que não agradam ao Senhor. E o Senhor está dizendo: você está mendigando um relacionamento, um amor, está mendigando um sentimento. E o Senhor, ele fala: eu tenho muito além para você. Eu tenho um casamento, eu tenho uma família, eu tenho tantas coisas para você. Renuncia, porque eu tenho o melhor para a tua vida. E aquele cego renunciou tudo que ele tinha, que era aquela capa. Ele renunciou. E às vezes é assim, irmãos. E eu estava vendo a palavra de Deus, ela fala que José, ele renunciou. Porque a mulher de Potifar olhou para ele, achou graça nele e quis pegar ele para si, queria se deitar com José. E ele disse: eu não posso fazer isso. Ele renunciou àquela mulher. Creio que aquela mulher devia ser uma mulher muito bonita. E ele renunciou, ele disse: ai de mim me deitar com a esposa do meu Senhor. Eu temo a Deus, eu não posso fazer isso. E aquela mulher agarrou sobre a sua capa, e ele largou a capa e fugiu e correu daquela mulher. Ele renunciou. Ele largou aquela situação, saiu, fugiu de cena. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele não poderia ficar preso àquela situação. Quantos irmãos que, na palavra de Deus que diz que renunciou. A palavra de Deus fala que aquela mulher samaritana, aquela mulher, e muitas das vezes o Senhor, ele nos pede.
Antes dele nos dar algo, primeiro ele vai te pedir. E será que nós somos capazes de entregar para ele? Para que ele venha fazer o sobrenatural sobre as nossas vidas? Dá muito mais além do que a gente pensa e imagina. Porque aquela mulher samaritana, o Senhor ali naquele poço, ele disse: me dá água de beber. Me dá água para beber desse poço. E Jesus, ele disse para ela: mulher, se você soubesse quem te pede. Se você soubesse quem está te pedindo para renunciar. Se você soubesse o que eu estou te pedindo é tão pouco para que eu tenho para dar para você. Mulher, eu tenho água viva. Eu tenho água viva que vai te dar salvação, mulher. Renuncia, me dê aquilo que eu estou te pedindo. Abre mão daquilo que eu estou te pedindo. Porque eu tenho salvação para a tua vida. Eu tenho muito além do que eu te peço. Toda vez que o Senhor ele pede, é porque ele quer te dar algo muito melhor. E às vezes a gente quer ficar presos, acorrentados, porque o adversário ele é assim, ele nos acorrenta, ele tenta nos prender. O Senhor ele não te pede, ele te pede para te dar. Tem pessoas que te dá para poder te prender. Tem pessoas que às vezes te dá um dinheiro, te dá uma atenção, te dá algumas coisas porque ele quer te prender a um relacionamento, quer te deixar preso. Mas o Senhor está falando: eu não te dou, eu primeiro te peço. Eu primeiro peço a você. Se você me dá, se você renunciar, eu vou te dar. Eu vou te dar coisas grandes. E tem pessoas que não. Primeiro ele te dá para poder te prender, para poder te acorrentar, para poder te prender um relacionamento, para poder te prender numa situação. Então, irmãos, renuncia. Porque, irmãos, o Senhor ele quer te dar vida eterna. Ele quer te dar salvação. Aqui a palavra do Senhor, no livro, aqui em Lucas, a palavra do Senhor fala aqui no livro de Lucas, no seu capítulo 14, a partir do versículo 16, fala, acerca de uma parábola da grande ceia. Vem falar acerca de salvação. E aqui a palavra de Deus ela diz assim: porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia enviou o seu servo, dizendo-lhe aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a desculpar-se. O primeiro lhe disse: comprei um terreno, preciso sair e vê-lo. Rogo-te que hajas por desculpado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por desculpado. E outro disse: acabo de me casar, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, fez saber a todas as coisas que ao Senhor. Então, indignado, o pai de família disse ao servo: depressa, sai depressa pelas ruas e bairros e cidades. Traz aqui os pobres, aleijados, os coxos, os cegos. E disse-lhe o servo: Senhor, feito estar como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelo caminho e levando-os à força ao entrar, para que a minha casa se encha. Porém, eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui está falando, acerca dessa parábola, dizendo que esse servo, ele é Jesus. Jesus, ele
veio, né? João Batista, Jesus veio ali preparar o caminho, anunciar o evangelho de Cristo ao povo de Israel, e o povo de Israel os rejeitou, porque esperava que Jesus viesse como um rei, viesse rico, cheio das riquezas, do dinheiro, e eles idealizavam Jesus de uma forma. Só que Jesus, ele veio numa simplicidade, e Jesus, ele veio, né, e pregando o evangelho, dizendo para o povo viesse a renunciar. E os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, eles não quiseram receber a Jesus. Eles não quiseram renunciar às suas vidas. E começaram, irmãos, a rejeitar a Jesus, aqui como diz essa parábola. Começaram a dar desculpas. E às vezes é assim, tem pessoas que dão tantas desculpas, né? Eles não querem renunciar e falam, mas eu não posso. Né? Ficam presos a riquezas, ficam presos a prazeres. E a palavra de Deus acaba a palavra acaba sendo sufocada. E as pessoas não recebem a palavra, não guardam a palavra, não querem renunciar, não querem viver o verdadeiro evangelho. E o Senhor, ele falou, já que esses não querem, sai aí para poder, pega os coxos, aleijados. O que Jesus está querendo dizer é que, já que o povo de Israel me rejeitou, então pregue aos gentios, salve os gentios, e nós somos os gentios, irmãos. A palavra de Deus nos alcançou, e nós somos como esses cegos, como esses aleijados, que receberam de bom grado a palavra de Deus. Porque aqui, esse cego, Bartimeu, ele, quando ele ouviu falar de Jesus, ele recebeu a Jesus. Ele quis se aproximar de Jesus. Ele quis saber daquilo que Jesus tinha sobre a vida dele. A palavra de Deus, ela nos fala, né, que é necessário a gente renunciar. E a palavra de Deus fala aqui, ainda continua em Lucas, né, em Lucas 14, ainda mais à frente a palavra fala, diz aqui no 25, ora, que havia uma grande multidão, voltando lhe disse, se alguém vier a mim, não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, para ser discípulo do Senhor, para obter a salvação, é necessário renunciar. Renuncia, porque foi necessário eu renunciar para Deus, ele operar sobre a minha vida. E muitos que estão aqui, foi necessário renunciar à sua própria vida para alcançar algo muito maior. A nossa igreja tem pessoas que renunciaram e receberam muito mais. Eu tenho como exemplo a nossa pastora, que ela renunciou a vida dela, renunciou ao trabalho, renunciou tanta coisa. E ela tinha um sonho de ter um filho, uma filha. E por ela renunciar, ela renunciou a vida dela, renunciou os prazeres desse mundo, renunciou a tanta coisa. O Senhor deu a Maria Alice para a vida dela. Por quê? Porque ela renunciou. Porque ela mesma diz que ela não podia ter filhos. Que os médicos já davam como estéril. Que ela nunca iria ter um filho. Mas porque ela renunciou, o Senhor fez um milagre sobre a vida dela. E quantos de nós que estamos aqui nessa noite, que teve que renunciar? Eu tive que renunciar. Uma jovem que gostava de baile funk, que gostava de tantas coisas, roupa curta, gostava, eu era dona da minha própria vida. Eu fazia aquilo que eu queria.
Né? Irmãos, eu era abusada, eu era só Jesus. Não podia pisar no meu calo. Eu não respeitava. Né? Tivesse que partir, que tivesse que cair no tapa, eu caía. E muitas das vezes foi assim, no meu relacionamento. Mas eu queria casamento. Eu queria me casar. Tinha sonhos. Queria tantas coisas. E Jesus, quando Ele me chamou, eu tive que renunciar. Eu tive que abrir mão das minhas próprias vontades. Renunciar muitas coisas. E o Senhor, Ele fez na minha vida. Ele me deu um casamento que eu queria. Mas foi necessário eu renunciar à minha carne. Renunciar ao meu próprio eu. Renunciar às minhas próprias vontades. Para que o Senhor Ele pudesse operar dentro da minha casa. Dentro do meu relacionamento que já se encontrava destruído. Estava destruído, irmão. Mas eu renunciei, eu tive que renunciar. E por eu renunciar, o Senhor Ele trabalhou, Ele operou e Ele fez um milagre na minha vida. Porque o adversário, irmão, ele atuava na minha vida sentimental. Era vida atribulada. Mas depois de renunciar, o Senhor, Ele operou. A palavra de Deus continua em Lucas 14, que fala que calculando o custo. No 28, 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Aqui está falando, irmãos, acerca da gente começar uma vida, né, o evangelho, se entregar a vida para Jesus, começar a edificar a nossa casa, e a gente querer voltar, retroceder, voltar da lama que o Senhor, Ele nos tirou. Porque pode ter certeza que qualquer um que retrocede, sai da presença de Deus, o diabo, ele vai te apontar, ele vai te acusar, ele está pronto para te acusar. Ele só está esperando uma brecha tua para ele te apontar e te dizer: ah, eu disse, eu falei que era fogo de palha, eu falei que não ia até o final, eu falei. E o Senhor, Ele usa pessoas para nos acusar e para nos apontar. E o adversário, ele só te esperando. Só esperando você retroceder para poder te apontar, para poder te acusar. E aqui essa parábola aqui está dizendo, irmão, que a gente não pode botar a mão, como diz a palavra de Deus, botar a mão no arado e olhar para trás. A gente tem que botar a mão no arado e continuar e persistir na caminhada com o Senhor até o final. Porque se a gente não for até o final, irmãos, a gente não é digno de salvação. Porque o Senhor, Ele tem muito além do que tem nessa terra, do que as riquezas dessa terra. Ele tem um céu preparado para nos receber, para a gente morar juntamente com Ele na glória. Lá, irmão, não vai haverá mais choro, pranto, dor, não haverá mais tristeza. E o Senhor tem reservado isso para nós. Mas a gente aqui escolhe se a gente vai viver uma vida aqui na terra de renúncia, ou se a gente vai ficar apegado às coisas dessa terra, aonde a traça, a ferrugem corrói, come, destrói. E o Senhor está falando: se apega às coisas do céu, pensa nas coisas do alto, pensa, junta tesouro do alto. Porque com certeza, irmãos, quando chegar naquele grande dia, vai haver recompensas. Tudo que a gente faz aqui para a obra do Senhor
vai haver uma recompensa. Não é em vão a sua renúncia. Não é em vão a sua caminhada. Não é em vão a cruz que você carrega. Não vai ser em vão. Porque o Senhor, Ele tem mais sobre as nossas vidas. E a palavra aqui, voltando para Marcos, em Marcos, a palavra de Deus, ela fala: e Jesus, falando, lhe disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu possa ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E o Senhor nos pergunta: o que queres que eu te faça? Depois de você renunciar, o Senhor, Ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Mas primeiro você vai ter que renunciar. E depois o Senhor, Ele vai te perguntar. E ele disse: Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero parar de mendigar. Eu quero enxergar. Eu quero ver. Porque aquele que, se ele voltasse a enxergar, ele poderia voltar para a sociedade, poderia voltar a trabalhar, viver a sua vida como qualquer um outro. E Jesus, Ele falou, e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus curou ele instantaneamente. E quando Jesus falou: vai, a tua fé te salvou, aquele homem começou a seguir o mestre, começou a seguir a Jesus, porque o dono da salvação, aquele que poderia o salvar, estava diante dele. Ele não queria mais largar o mestre, sair de perto do mestre, sair de perto de quem poderia dar a salvação para ele. Então, irmãos, não saia da presença de Deus. Não leve um evangelho de qualquer jeito. Um evangelho que você segue as suas próprias vontades, seu próprio querer. Isso não é evangelho, não. Evangelho é renúncia. Todo aquele que não renuncia, você pode olhar que acaba retrocedendo, acaba voltando para o mundo, acaba comendo as bolotas dos porcos, como aquele jovem, aquele filho que falou: pai, me dá minha herança, me dá minha parte da herança. Porque ele estava dando ali o pai dele como um morto. Porque aquele que pede a herança, aquele que volta para o mundo, está dizendo: Senhor, para mim você não vale de nada. Aquilo que tu fez na cruz, a sua morte na cruz, para mim não valeu de nada. E aquele filho mais novo, ele foi, pegou sua herança, gastou tudo que ele tinha, e quando ele não tinha mais nada, ele resolveu voltar para a casa do pai. Ele disse: na casa do meu pai, até os servos dele têm um alimento. E ele retrocedeu, voltou para a casa do pai. E o pai, ele não recebeu o filho de qualquer forma. Ele fez uma grande festa, ele abriu os braços e se alegrou, porque o filho que havia se perdido, ele voltou para casa. E ele fez uma grande festa. Todo aquele que aceita o Senhor como único e suficiente Salvador, a palavra de Deus diz que ele faz uma grande festa lá no céu. O Senhor, Ele quer fazer uma grande festa nessa noite, porque Ele quer salvar, Ele quer entrar com libertação, Ele quer entrar com salvação nessa noite. Então, ouve a palavra do Senhor, ouve o que o Senhor Ele diz para você nessa noite. Porque o Senhor, irmãos, o evangelho, ele não é fácil. Não é fácil. Mas também tem bênção, tem vitórias. E você não passa a sua batalha sozinho, a sua luta sozinho. Você tem alguém junto contigo nessa batalha. Amém? E assim eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.